Bom dia, paz. Fique de pé comigo mais um instantinho, se você pode. Feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Comece a louvar ao Senhor, independente da tua situação de vida hoje, independente das circunstâncias que estão te cercando hoje, independente de qualquer coisa. Ele te deu saúde, Ele te deu vida. Então adore ao Senhor. Ande pelo chão da confiança. Pise sobre as águas como Pedro pisou ao descer daquele barco aonde que tudo parecia um caos ao redor, mas o Senhor colocou aquela água como sustento na vida de Pedro, para que ele pudesse andar em meio às águas. E hoje não é diferente comigo nem com você. Você está passando por uma circunstância difícil hoje, então adore ao teu Deus. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Ele. E eu queria que você não pedisse nada, apenas o adorasse. Porque em meio aos louvores há libertação. Porque em meio aos louvores há cura. Porque o Senhor habita em meio à adoração. Então erga sua voz agora e o adore. Senhor, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu santo nome, não porque precisamos de algo, ó Pai, não porque somos carentes de alguma coisa, mas levantamos a nossa voz em adoração, porque sabemos que só o Senhor é digno dela, Pai. E quantas vezes nos pegamos, ó Pai, adorando a tantas outras coisas, mas hoje pela manhã, algo dentro de nós bradou para que nós adoremos ao único que é digno, e só ao Senhor queremos render o nosso louvor, ó Pai. Então perdoa-nos, ó Pai. Se eu posso te pedir uma coisa: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa cada vez que adoramos a um Deus que não era o Senhor, porque hoje declaramos: só o Senhor é Deus nas nossas vidas, só a Ti adoramos, só a Ti reconhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa vida diante de Ti agora. E eu quero te declarar que vamos entrar nesse rio hoje, Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai, louvamos ao Teu santo nome. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, por estar na Tua casa, casa chamada casa de oração, Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Recebe-nos, ó Pai, recebe-nos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, mas me presenteie com a sua atenção. Mantenha-se focado e ligado. O que eu vou estar pregando aqui, eu não vim trazer nada de novo. A Bíblia não é nova, mas ela é atual. O que contém nas Escrituras, eu creio que não tenha uma vírgula sequer que não tenha sido pregado. Apesar de algumas coisas serem mais pregadas do que as outras. Mas eu creio que não tem nada de novo, mas eu creio que tem algo que possa transformar a tua vida nessa manhã, assim como está transformando a minha, dia após dia. Pode botar o tema para mim, por favor? Quando a gente não sabe por onde começar, começa pelo tema, né? Dá uma aliviada. Dá tempo de pensar e ler aqui. O tema é tudo isso, só isso. É uma parábola muito conhecida, a do jovem rico, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Peço a Deus que fale ao seu coração como tem falado ao meu. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Perdoa um pouquinho do nervosismo, que sempre parece que é a primeira vez. Antes da gente ler, é uma parábola que nós, como já falei, nós já conhecemos, a parábola do jovem rico, mas a gente precisa contextualizar também ela.
o que estava acontecendo um pouquinho antes disso daqui. Um pouquinho antes de Jesus começar a tratar sobre esse assunto. Ou digo mais, um pouquinho antes de o jovem correr ao encontro e ajoelhar diante de Jesus. O que estava acontecendo? Jesus, ele estava ali rodeado de pessoas, pregando o Evangelho, ensinando sobre a Bíblia dos judeus, como sempre fazia de costume, e algumas pessoas queriam levar crianças até os pés ali de Jesus, né? Até onde Jesus estava. E os discípulos, como que uma corrente humana assim, foram tentar afastar aquelas pessoas. Não, o mestre está ocupado, não tragam as crianças, não. Criança a gente sabe como é que é. Eu sei, com essa minha que eu tenho agora, mais nova, a Liz, é agitada. Corre para lá, corre para cá, puxa a roupa de um. Esses dias aí eu vi uma criança até puxando a barba do pastor Yehud. Eles são demais, cara. Mas elas são reflexo do que Jesus falou. É o seguinte: se você não tiver um coração como o delas, você não alcança o reino. E quantas vezes a gente quer impedir? Por isso que eu falo no final do culto: como é que você vai segurar uma criança de correr na igreja? Ela está correndo na casa dela. Ela está correndo, ela está brincando aonde ela deve brincar, na casa de Deus. Eu não estou falando que não devemos ter respeito com a casa de Deus, pelo contrário, eu estou falando que uma criança está se alegrando na casa de Deus, ela está tendo comunhão com seus amigos, ela já foi alimentada pela palavra na salinha, no berçário, seja onde ela estiver participando. Você está entendendo o que a religiosidade tira da gente? Será que essa casa é santa porque as paredes são santas? Ou porque eu e você somos santos? Lutando contra o pecado todos os dias. Então entenda, por que todo esse aparato, por que toda essa explicação? Porque ali os discípulos tentavam impedir, porque não podem, as crianças não podem atrapalhar, e de repente eram crianças que estavam brincando na terra, estavam sujas, não sei, a gente pode conjecturar. Eu não sei qual era a vestimenta dos pais daquelas crianças que estavam tentando chegar, eu não sei, de repente se eram samaritanos, não sei, pode ser que sim, pode ser que tinha algum misturado, e os judeus, esses não podem, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, a Bíblia fala que Jesus, indignando-se, falou para os discípulos: ei, para tudo, deixa elas chegarem. E a gente acha que as nossas atitudes não são observadas. De repente, o que esse jovem rico achou no grande mestre, a ponto de chegar e dobrar os seus joelhos diante dele, de repente foi uma atitude dessa, porque ele cansava. O jovem rico, a gente vai entender aqui, um pouco, assim que eu iniciar a mensagem a gente vai entender, mas ele era um homem que estava acostumado a todo sábado estar ali na sinagoga, a todo sábado estar ouvindo ali os mestres da lei falando, e o que aconteceu com ele, a ponto de atinar ele e falar assim: não, esse daí eu preciso dobrar o meu joelho e falar alguma coisa com ele, porque esse dali é diferente de todos os outros que eu já vi pregar. Todo sábado eu venho aqui, eu sento na igreja, mas quando aquele ali começou a pregar, eu falei: ei, aquele ali eu preciso estar perto, porque ele tem algo diferente. O que será que esse jovem rico enxergou? Pode ser uma atitude, aonde que ele estava acostumado com o desprezo, aonde que ele estava acostumado a ver aquele homem, eu vou trazer para os dias de hoje, de terno e gravata, chegando todo ajustadinho, todo coisadinho, mas na hora de dar uma atenção para na hora de apertar a mão, de dar um abraço, não posso, não me misturo. Na hora que uma criança passa correndo e dá um tropeção na gente, a gente já logo olha: cadê o pai dessa criança, cadê o...
e de repente aquele jovem, ele olha algo diferente. Será que as pessoas têm olhado para nós e visto algo diferente? É uma coisa que eu estou me cobrando. Será qual o reflexo que eu tenho levado aí fora? O reflexo de Jesus ou o reflexo de um julgador? Já chorei, agora a gente pode começar a mensagem. Em Marcos 10, 17 diz: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode passar, fui já. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Para finalizar, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você podia voltar 2 versículos para mim e botar na ARA? Só vou usar aqui uma outra versão só para poder pegar a palavra que eu achei que se encaixava um pouco melhor. Passa para o 21, por favor. Aqui. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Guarda esse pedacinho aqui. Fitando, o amou e disse. Para a gente entender aqui um pouquinho do jovem rico, ele era um cara que eu poderia dizer excelente. Porque não é para qualquer um guardar os 10 mandamentos. A gente começa muito bem e falha rápido. A gente começa muito bem, a gente guarda um dia, 2, 3, uma semana, um mês, e daqui a pouco já está caindo, já está falhando. Guardar a palavra de Deus não é simples. Guardar a palavra de Deus exige que nós sejamos pessoas excelentes. Exige que nós sejamos pessoas voltadas para Deus. Sejamos uma pessoa boa. E eu vejo assim, hoje, uma geração de pessoas excelentes. Eu fui ministrado sobre isso. Eu vejo uma geração de pessoas excelentes. A gente fala muito sobre um mimimi da juventude, e rola. Não só da juventude, a gente vê marmanjo velho de mimimi. Mas, se a gente parar para ver, você quer ver? A gente tem aqui os músicos aqui, a galera. Há um tempo atrás, era o Júnior que está aqui na minha frente, que eu conheço e vejo uma excelência no que ele faz. É verdade, Júnior? Ou hoje nós não estamos muito melhores tecnicamente do que antes? A gente pega data show, eu sou da época na Batista que era reto projetor, e deve ter antes de mim ainda coisa pior. Que você está doido. Hoje, a gente ainda tem até a harpa e o cantor, mas hoje é aí, né? Bonitinho. Antigamente, as pessoas não esquentavam muito para técnicas.
Hoje a gente tem aula de como pregar melhor, eu estou faltando algum. Mas a gente tem aulas de como tocar melhor, a gente tem ensaios mais bem preparados, a gente tem durante a semana, a galera se reúne, ensaia, pá, faz reunião, faz isso. Uma geração excelente. Jovens excelentes. E esse jovem rico aqui, ele era um cara assim. Ele era um cara que não faltava a escola bíblica dominical, a aula do batismo, ele não faltava o evangelismo, tudo que tinha na igreja ele participava. E eu estou olhando para pessoas que são assim, que se doam, que se lançam. Se você for parar para observar, ele era um cristão ali eticamente correto. Porque eu vou te falar, uma coisa é você virar para mim, que sou ninguém, que não consigo ler pensamentos, que não consigo conhecer o coração do homem, e falar para mim, eu cumpro todos os mandamentos. E eu não sei se tu cumpre, se não cumpre. Outra coisa é você virar para o próprio Jesus, pastor, e falar assim, mestre, eu guardo tudo isso. Eu faço tudo isso desde a juventude, desde quando nasci. Fui criado na igreja, Jesus. Fui criado nos templos, nas sinagogas. E os judeus, eles pegam pesado com esse negócio do ensino, de aprender a Torá, de tudo. Não é igual a gente, que nossos filhos chegam com 20 anos e não sabem nem um versículo bem guardado, não sabe nem o João 3,16. E sabe o que mais me admira? Que Jesus não vira para ele e fala assim, você estava errado, você não cumpre isso, isso e aquilo outro. Você cumpre 8, 2 você não cumpre. Não. Jesus vira e fala, certo, você está certo, você cumpre mesmo. Eu vejo isso em você. Eu vejo isso em você. Quero fazer a leitura novamente, você pode voltar, pode deixar na RA mesmo, só volta no 17 para mim. Então, após aquele jovem ver toda aquela diferença que Jesus fazia, enquanto repreendia os discípulos, enquanto cuidava das crianças, enquanto cuidava das pessoas, enquanto Jesus não rejeitava ninguém, isso chamou a atenção daquele jovem a ponto de, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, prostrando-se diante de Jesus, reconhecendo que era um mestre. De repente não entendia muito por conta da religião, não sabia que era o próprio Deus ali, mas reconhecia algo diferente. Se ajoelhando, prostrou-se e perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Segura aqui por enquanto. Olha o que esse cara está falando. Ele está chegando simplesmente perguntando aquilo que é o meu sonho, aquilo que é o teu sonho, a vida eterna. E se não for, está errado com alguém. Porque eu estou buscando viver a minha vida para alcançar a vida eterna. Nós estamos aqui essa manhã para alcançar a vida eterna, para sermos adestrados por Deus, para sermos trabalhados e transformados por essa água que nos purifica, para que a gente tenha a plena convicção de que precisamos ser salvos. Isso é um passo a passo. E aquele homem, de repente, ele viu algo tão extraordinário que ele falou assim, cara, eu não sei, eu acho que eu estou meio confuso, eu preciso alcançar a vida eterna, porque eu acho que eu não estou ainda. Porque se você tem essa dúvida, se você é salvo, quantos aqui tem a dúvida de que é salvo? Graças a Deus, mão nenhuma levantou. Você já está um passo à frente desse jovem. Um jovem excelente. Um jovem excelente. Vocês já estão um passo à frente, porque vocês não têm a dúvida da salvação. Ele, por algum motivo, teve essa dúvida. E foi fazer a pergunta que lhe era de direito. Mestre, eu quero ser salvo. O que está me faltando? E Jesus fala no versículo 18.
Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ali ele já estava chamando a atenção desse jovem, fala assim, você está diante de um Deus, você está me chamando de bom, mas eu quero que você reconheça o porquê que eu sou bom. Claro que aqui Jesus, como homem, esvaziado da sua glória, mas sempre sabendo quem ele era, chamando a atenção, ei, Deus é bom. Então quando alguém vier a tecer elogios a mim e a você, que sigamos o exemplo de Jesus. Pô, cara, tu arrebenta. Não, eu arrebento porque Deus é na minha vida. Ah, você é isso? Não, eu sou porque Deus é na minha vida. Ah, você é um excelente funcionário. Cara, com a graça de Deus eu sou um excelente funcionário. Não tem problema de ser bom. O problema é você achar que você é bom porque você dá conta. E Jesus faz ele entender isso. Passa para o 19, por gentileza. 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. 20. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde da minha juventude. Põe o tema para mim novamente. Primeira parte da nossa mensagem. Tudo isso. Tudo isso. Eu e você já temos tudo isso? Talvez sim. Talvez sim. Olha, a gente estava até brincando lá fora, lá. Eu julgo de uma forma, mas Deus com toda a sua graça, misericórdia, olha e julga de outra forma. De repente eu e você, a gente olha o erro de uma pessoa e fala assim, vai para o inferno, esse desgraçado. Enquanto Jesus está olhando e falando, não vai não, filho, não vai não, ele só errou. O coração dele é bom, o coração, ele vai me pedir perdão. Quando esse pecado, quando ele sentir a desgraça que ele fez, ele vai pedir perdão. E se a Bíblia narra que nenhum de nós podemos viver e não pecar, em algum momento vai ter algum deslize, alguma falha. Você acha que esse jovem estava fora disso? E como que Jesus, ele olha e concorda com que ele guarda tudo isso? Você sabe por que ele concorda? Porque Deus, vamos falar sobre Deus. Deus, quando olha para mim e para você, ele já vê o sangue do Filho dele em nós. Então sim, possivelmente, nós guardamos os mandamentos, porque guardar o mandamento é não errar. Ou melhor, guardar o mandamento não é não errar, é errar e buscar a correção. Isso é guardar os mandamentos. Então o jovem rico guardava, eu e você, nós guardamos. Tudo isso nós guardamos. Tudo isso nós buscamos. Tudo isso nós nos dedicamos. E parou só aí, Michel? A segunda parte do tema diz só isso. Eu mudei um pouquinho só, porque o tema é meu, eu podia mudar. Não posso mudar a Bíblia. Mas agora a gente volta lá para o versículo 20. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. Jesus, fitando, o amou e disse, só isso te falta. Só uma coisa te falta. Só isso te falta. Mas você sabe o que eu acho? Por que eu botei nessa versão, inclusive? Você sabe o que eu acho mais fantástico em Jesus? Ah, Michel, você afirmou aí que Jesus, ele concordou com a situação dele guardar todos os mandamentos. Jesus não o corrigiu nesse ponto, porque Jesus concordou. Você sabe por que Jesus concordou? Está aqui, ó, fitando, o amou.
Aí agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João 14, 21. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Se você não abriu, pode seguir comigo. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Não é só o que conhece o mandamento. Aqueles que têm os meus mandamentos e têm a atitude do jovem rico, esse é o que me ama. E tem mais, não para só aí. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você consegue entender que a troca de amor era mútua ali? Você consegue entender a reciprocidade? Meu Deus, que palavra é essa? Está na live, né, a palavra, né? Reciprocidade. Seja lá o que isso significar. Existia. Ali, o fato dele guardar os mandamentos, Jesus fala para ele: cara, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Você que está aqui é amado por Deus. Você sabe por que você é amado por Deus? Porque você guarda, você ama os mandamentos, porque você ama ao Senhor, e o fato de você amar ao Senhor, Ele também te ama. E mais do que se amar, mais do que te amar, que já seria muito, Deus me amar já seria demais, já seria algo enlouquecedor, Jesus me amar, mas Ele me ama e Ele se manifesta a mim. Esse é o motivo porque Ele se manifesta a nós, é que vem a segunda parte, só isso de falta. Porque não adianta Ele me cobrar algo que Ele não me dá condições. Não adianta Ele me amar e achar que eu vou ser transformado só porque Ele me ama. Entenda que o só porque Ele me ama está entre aspas, que Ele me amar é tudo. Mas o fato dele me amar, Ele fala assim: filho, você já guarda todos os mandamentos, agora eu preciso que você cresça de glória em glória. Agora eu preciso que você cresça à luz da manifestação do Filho. Agora eu preciso que você cresça à luz da manifestação de quem é Deus. Porque Ele me amar e eu o amar, ainda não teve troca de intimidade. Mas quando Ele começa a se manifestar, quando Ele começa a se manifestar, quando Ele começa a se manifestar a mim, automaticamente isso começa a gerar uma intimidade no meu coração, e intimidade traz correção, intimidade traz cura, intimidade traz salvação, intimidade, interação, porque o fato dele se manifestar a mim, ele está interagindo comigo. Então a interação de Jesus traz cura para a minha vida e para a tua vida. E o que eu acho mais tremendo, ele fala assim, volta para mim um versículo. Não, perdão, não é esse não. Volta lá para mim em Marcos. Marcos 10, 20, se eu não me engano. 21. Fitando o amou e disse. Cara, e disse. Toda vez que Deus disse, Ele criou algo. Gênesis 1, se a gente voltar lá, como que foi na criação? E disse Deus, houve manhã e tarde. E já pulou para o segundo dia? Não. E no segundo dia, e disse Deus, e foi criado. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E no final, viu que tudo era bom. E olha só o que Ele está falando para mim. Jesus amando. E disse. Quando Ele diz, Ele cria um ambiente de transformação naquele lugar. Quando Ele disse,
Aquele jovem rico foi envolvido por um ambiente que permitia a ele a transformação. A gente sabe que ele não foi transformado, pelo menos não nessa passagem. Pode ser que, por ele ser cristão, por ele continuar indo à igreja, é por isso que eu falo, não pare de vir à igreja. Ah, você não foi transformado, não pare de vir à igreja. Ah, mas eu ainda fumo, não pare de vir à igreja. Ah, mas eu não pare de vir à igreja. Ah, mas o meu casamento está ruim, não pare de vir à igreja. O meu filho está nas drogas, não pare de vir à igreja, porque vai chegar um momento na tua vida que Jesus disse e foi criado, e você alcançará todo esse ambiente de transformação que Jesus está gerando. E disse na minha vida, e disse na tua vida. Berg, um dia ele disse para você, e te tirou daquele lugar. E a gente conhece a história, a gente sabe que o jovem rico, nesse momento, ele não viveu essa transformação. Espero de verdade que ele tenha conseguido e alcançado num período mais à frente. Mas a atitude dele gerou isso em Jesus. Então não desista de permanecer fazendo o que é certo. Porque enquanto nós estamos fazendo o que é certo, enquanto nós estamos guardando as Escrituras, enquanto nós pecamos, mas não desistimos de buscar a Jesus, enquanto nós erramos, falhamos, mas não desistimos de estar na casa de Deus, enquanto nós não desistimos de Jesus, nós ainda estamos propensos a um ambiente de transformação, porque aquele que guarda será amado por Deus. E esse ambiente de manifestação, de transformação, que acontece com a gente, eu consigo lembrar ali de Ezequiel. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Eu fico tentando imaginar ali como foi com Ezequiel. Porque eu não consigo ter uma história mais completa de ser cheio do Espírito Santo do que Ezequiel entrando no rio. Você entende que não era Ezequiel parado e o rio tomando Ezequiel? Você entende que não eram as águas do rio subindo e era Ezequiel entrando para dentro das águas? Um ambiente de transformação. Para você ser cheio do Espírito Santo, não é o quanto o rio. Luciano Subirá fala isso, o pastor Luciano Subirá fala isso, e eu acho isso tremendo. Não é o quanto você tem do rio, é o quanto o rio tem de você. Não é o quanto o Espírito Santo te inunda, mas é o quanto você inunda com a tua vida o Espírito Santo. É o quanto você se lança, o quanto você se doa para o Espírito Santo. Quanto mais você entra no rio, mais o rio tem domínio sobre você. Mas não é simples, não é fácil. Porque exige muito desconforto entrar nesse rio. Porque enquanto as águas estão nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, por mais que já nos lombos já começa, na cintura já começa a ficar mais difícil, se tiver correnteza a gente já fica meio desconfortável, mas quando você se lança totalmente no rio, você perde o controle. O pastor Renato sempre fala, não é legal perder o controle. É importante, mas não é bom. Porque nós somos seres humanos que gostamos de ter o controle. Mas para viver essa transformação, nós precisamos perder um pouco o controle. Só isso. Só isso te falta.
Só isso te falta. Perder o controle daquilo que toma o teu coração. Perder o controle de todo o poder que você tem. Aqui a gente está falando de rico. E na igreja nós temos poucos. A gente tem o Lucas. O Navarro está no caminho. O Berg já é o dono da vilareja. Mas eu poderia falar de algumas coisas que podem diferenciar um pouco aquilo que toma o nosso coração, porque a palavra ela fala que não é se eu não me engano é Timóteo, 1 Timóteo. Se eu errar vocês pesquisam aí depois. Eu não estou falando com certeza, mas eu tenho certeza do que está escrito. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia fala? A minha não. A minha fala que o amor ao dinheiro, e pasmem, tem gente que não tem dinheiro e ama, e está mais lascado que tem, porque quem tem vai para o inferno, mas usufruiu do dinheiro, e quem só tem o amor e não tem o dinheiro, está arriscado de ir para o inferno e nem usufruiu de nada. Isso que é o triste. Parece uma brincadeira, mas é sério. E aqui eu poderia trocar por ganância, eu poderia trocar por poder, eu poderia trocar por ministério, poderia trocar por coisa de crente. E isso dói mais em mim do que em vocês, eu tenho certeza, porque eu estou tomando pela segunda vez a lapada aqui. O caminho da transformação exige muito de mim e de você, mas ele é o único caminho, a única verdade, que nos leva ao questionamento do jovem rico: o que eu faço para herdar a vida eterna? Abra a mão da tua vida, abra a mão do teu controle, abra a mão de tudo aquilo que você julga ser o principal na sua vida, porque a Bíblia aqui ela não fala que o que Jesus queria é que ele vendesse tudo. A Bíblia fala que foi o que Jesus pediu a ele. Mas Jesus também pediu, ou vamos botar Deus, né, que foi no Velho Testamento. Jesus também pediu Isaac. E não aceitou. Chegou na hora ele segurou. Porque o que Jesus quer na verdade é o meu coração e o teu coração. Se for preciso você vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus, Pedro precisou disso, Pedro precisou, com Pedro foi real, com Pedro foi ali, larga tudo e me segue, cara. E Pedro largou tudo e seguiu ele, tanto é que tem a pergunta logo à frente aí, ele pergunta: e nós que largamos tudo aí? Não, vocês vão receber 100 vezes mais em vida, com perseguição, mas... aí não quer moleza, não. Mas vamos ler. Antes de ler, eu queria falar só uma frase só que eu anotei aqui que eu não queria esquecer. Quem suporta o processo alcança a promessa. Parece uma frase bonitinha, mas eu parei para pensar nela, porque sozinho aqui eu não ia conseguir falar ela mesmo, então eu anotei. Se você está passando por alguma fase de desconforto, por entregar, por abrir mão de alguma coisa, eu tenho certeza que eu não sou melhor do que ninguém. Não sou só eu que vivo isso, não sou só eu que vivo dificuldade, eu sei que vocês vivem. Se vocês estão tendo dificuldade e desconforto em abrir mão de alguma coisa para viver uma vida plena com Jesus, vale a pena. Vale a pena. Passe por esse processo, se submeta a esse processo, abra o seu coração, doa a quem doer, mas permaneça, porque a promessa é para a minha vida e ela é viva, para a minha vida e para a tua vida, e ela é viva. Lucas 12, do 16 ao 21. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância.
17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Volta para mim lá em Marcos 10, por favor. Põe para mim lá no 22. Ele, porém, voltando lá na parábola do jovem rico, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Para fechar, os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Por isso eu peguei aqui a RA. A RA, não é? Isso, RA. Porque não é só os que têm riquezas. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Não é só ter, é confiar. Tem gente que confia na riqueza até dos outros. Tem gente que confia na ajuda e na força de outros braços. E eu volto a falar, eu tenho contado com ajudas. Eu tenho contado, está aqui um amigo, Fábio, quantas vezes a gente troca ideia, tem me ajudado muito, me ajudando com currículos, com indicações, com tudo, mas eu falei para ele, eu não confio nele, eu confio no Deus que tem levantado ele para me ajudar. Eu não confio na força do braço de um homem, eu confio no Deus que levanta um homem para me ajudar. Eu não confio nas minhas riquezas, eu confio no Deus que me dá riquezas para eu alcançar. Eu não confio no que uma empresa pode me manter, eu confio no Deus que abre uma porta para me manter. Por isso a dificuldade de muitas pessoas em abrir mão de algumas coisas, porque elas acham que ela durou muito, que ela conquistou muito, que ela eu vou construir, como nós lemos na outra parábola, os celeiros ficaram pequenos para as bênçãos que Deus está me dando, e outra, são bênçãos de Deus. Olha a relação entre a bênção e o abençoado, enquanto deveria ter uma relação entre o abençoado e o abençoador. Então eu destruirei os celeiros, tudo aquilo que eu construí com a força dos meus braços, eu destruirei e reconstruirei o império maior. E ali eu poderei falar assim: minha alma, nós estamos cheios, arregala-te. Isso daqui eu não estou falando para quem vive no mundo não, estou falando para a gente que está dentro da igreja. Porque quem vive no mundo já vive de uma forma devassa. Essa parábola aqui é para crente que ele está falando. Essa parábola aqui Jesus está falando para crente, inclusive para os seus próprios discípulos. O que nós temos alimentado a nossa alma? Com o rio do Espírito, que além de nos alimentar, nos tornamos alimentos para outras pessoas? Ou temos alimentado a nossa alma com a força do nosso braço? É por isso que eu e você, e eu vou falar nem de você, eu vou falar de mim. É por isso que eu saio tantas vezes frustrado, porque eu confio mais na minha força do que na força de um Deus que dá toda a força para quem quiser. Quantas vezes eu não já tive a atitude do jovem rico,
de chegar para Jesus, pastor, quantas vezes chorando, de joelhinho dobrado, igual o crente faz, joelhinho dobrado, lágrima que não falta. Você imagina, se eu choro aqui só pregando, você imagina como é que eu não choro em casa. E aí eu levo todas as minhas dificuldades para Jesus, eu levo tudo, e Jesus fala, cara, é simples, só isso te falta, só abre mão do controle, Michel. E aí as lágrimas vão secando, não porque eu estou confiando no Senhor, as lágrimas começam a secar, porque eu começo a falar, Senhor, mas isso vai me doer demais, Senhor, mas isso vai me paralisar demais, Senhor, eu tenho planos, Senhor, eu projetei aos 30, está em tal lugar, aos 35 em outro, para aos 60 estar usufruindo de uma... E Jesus só fala assim, abaixa, coloca a tua vida nas minhas mãos, meu filho, larga o controle para eu poder controlar, porque os meus caminhos são mais altos que os teus. Aos teus olhos parecem ser tortos, aos teus olhos parecem ser difíceis, aos teus olhos chega a ser impossível, mas eu te falo, meu filho, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que abre caminho no mar, eu sou o Deus que faz deserto virar manancial, eu sou o Deus que pode te responder as suas orações. Eu só preciso que você deixe o banquinho da vida, do teu controle, nas minhas mãos. Só preciso que você me coloque sentado no controle, no leme do teu barco. Mas eu queria finalizar. Tinha mais uma coisa para falar, mas... Abre em Deuteronômio para mim. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Eu li, a parábola de Lucas 12, aonde que fala, a minha alma está tão cheia de mim mesmo, que agora eu posso viver com tudo aquilo que eu conquistei, eu posso viver, eu posso arregalar a minha vida com a força do meu braço, é isso que a parábola diz. Mas em comparação, em contraponto, Deuteronômio vem para ser um exemplo, para você ver como que a Bíblia ela é tão viva e tão atual, Quantos hoje não pregam o Velho Testamento, porque diz que o Velho Testamento está passado, Aonde aquele que embasou todo novo, E diz assim, porque o Senhor, teu Deus, eu vou ler até o 10, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. 8, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Vai recebendo. Essa palavra é para a minha vida e para a tua vida. Não é papo de pregador não, é papo de Bíblia. Terra em que comerás o pão sem escassez. Levanta sua mão para a gente ler isso juntos. E nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. O 10 para a gente fechar. Comerás e te fartarás. Mas olha a diferença da parábola. Um se fartava na força do seu braço, continue com a sua mão de pé. O outro se farta, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Ei, tudo que você tem é Deus que te deu. Então fica de pé comigo, continue com as suas mãos levantadas, levante adorando ao Senhor, arregala a tua alma no Senhor agora levanta as tuas mãos e começa a adorar, fala, Senhor, eu bendigo o teu nome por tudo que o Senhor tem me dado, eu bendigo o teu nome porque está difícil, mas não tem me faltado nada, eu posso me fartar no Senhor.
é uma manhã de transformação. Se você quiser abrir mão agora de todo o controle da tua vida e dar nas mãos do Senhor, Ele vai te fazer se fartar nele. Ele vai colocar águas firmes debaixo dos teus pés. Se não tiver água, Ele abre caminho nas montanhas. Não importa o que você precisa, o que importa é o que Ele tem para te dar. Não importa o que você quer receber, importa o que Ele deseja te entregar. Essa manhã o céu está acessível para nós aqui. É só estender a sua mão e pegar. O apóstolo Paulo, toda vez que ele vai começar uma carta, ele fala assim: vocês já são abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Então não peça para ser abençoado, estenda a sua mão e acesse o céu, porque a tua bênção já está lá no céu. A tua bênção já está designada para mim e para você. Basta estendermos as mãos. E sabe o que é estender a mão? É entrar no processo. Entre no processo, que a tua bênção já está estendida para você. Adore ao Senhor. Abra a sua boca e comece a adorar ao Senhor. Seja grato ao que Ele tem feito a você. Aleluia.